Então, gente, tentei gravar pra vocês todo o processo fazendo meu Reading Journal, só que eu acho que tá tão quente aqui na minha cidade que a câmera não tá aguentando e ela ficava desligando. Ela desligou algumas vezes. Então, eu terminei ele e vou mostrar pra vocês ele pronto. Mas eu confesso que é o primeiro ano que eu faço, que eu amei esse processo de fazer as páginas iniciais. E depois, ao longo do tempo, ao longo dos dias que eu for lendo e fazendo resenhas, eu mostro pra vocês. Então vamos lá, esse aqui é um caderninho que eu já tinha, ele não tem pauta, isso dificultou um pouco a fazer as tabelas, mas tudo bem, deu certo. Então esse título aqui eu imprimi em vinil adesivo na impressora comum e esses adesivos aqui são DTF, que eu já tinha em casa, então eu coloquei aqui. Aqui é a folha de guarda, né, que eu coloquei esse papel mais grossinho rosa, coloquei aqui e coloquei no final também, que eu achei que deu todo um charme. E eu amo amarelo com rosa, eu acho que é uma combinação super fofa. Então aqui eu coloquei mais um DTF, coloquei uma colagem, um papel amassado no fundo, achei que ficou bonitinho. E aqui foi a capa. Essa capa eu ainda não estou feliz com ela, que tem muito espaço em branco. Então eu quero preencher com alguns detalhes, alguns brilhinhos, estrelinhas. Mas isso eu vou fazer depois e mostro pra vocês. Aqui é o tracker de leitura, né, que eu já marquei o primeiro dia, ficou torto porque o marca-texto é um pouco maior que o espaço que eu botei, mas eu vou ver como que eu vou fazer. Talvez eu coloque um papel embaixo e marque, para não passar para o dia seguinte. É um pequeno detalhe, mas que me incomodou um pouco. Aí aqui eu coloquei de janeiro a dezembro e eu preciso marcar aqui embaixo os meses que não tem, que tem menos de 30... Tem menos de 31, eu preciso marcar. Vou marcar de preto. Esqueci de fazer isso. Aqui eu coloquei todos os livros que eu tenho na estante. Todos os títulos eu imprimi no vinil adesivo, na impressora comum. E os adesivos em si, eu imprimi em etiqueta adesiva mesmo. Papel comum A4 adesivo. Então aqui eu coloquei todos os livros que eu tenho na minha estante. Eu separei 4 páginas para isso, só que não coube todos os livros. Eu fiz as contas antes e ia caber. Só que como eu coloquei um adesivo muito grande aqui, ocupou muito espaço. Então eu coloquei aqui e aqui. Aí como não coube, eu fiz coloquei essa folhinha aqui com os livros que não couberam. Mas eu amei no final, eu achei que ficou fofo esse adendo aqui no caderno, achei que ficou bonitinho. Então eu já colei de uma vez, eu pensei em colocar os quadrados e escrever só o nome do livro,
e à medida que eu for lendo eu colar os títulos. Mas eu queria ver como se fosse uma estante, porque como eu não tenho minha estante mais, eu queria ver como se fosse uma estante. Então eu já colei todos de uma vez. E depois, à medida que eu for lendo e fazendo as resenhas, eu colo a capinha em outros lugares. Aqui eu coloquei um espaço para livros novos. O meu objetivo é não comprar livros, só que pode acontecer de eu comprar algum que seja de não ficção, que agora eu vou ter mais tempo, né? Então eu vou querer estudar algumas coisas novas. Então eu coloquei somente 15 espaços. Eu espero que não use nem metade disso, porque eu não quero comprar livros mesmo, porque eu tenho muitos livros na minha estante, então o meu objetivo é não comprar. E sim, o objetivo desse caderno é me obrigar, me incentivar, né, a ler os livros que eu já tenho. Então eu fiz o desafio mês a mês aqui, que eu vou colocar quantos livros eu li, quantidade de páginas, qual foi a média de avaliação que eu dei, se teve alguns livros novos e quantos que eu li da minha TBR. Então o objetivo é só preencher aqui, não preencher livros novos. Aqui eu coloquei 2 páginas para livros lidos. Então aqui, como meu caderno não é pautado, eu não quis fazer linhas nem nada. Eu quis deixar assim mesmo. E à medida que eu for lendo, eu vou escrevendo o nome deles aqui. Eu espero que eu ocupe 2 páginas. Tô bem confiante. Aí agora começa a página de desafios. Eu fiz essa capa, que eu achei bem legal essa colagem aqui. Eu podia ter feito mais assim, ao longo das páginas iniciais, mas eu vou usar essa colagem aqui que eu amei para fazer as resenhas. O primeiro desafio é o desafio de novos autores. Esses novos autores aqui não são novos autores que vão surgindo, sim autores que eu nunca li dentro dos livros que eu já tenho, porque eu tenho livros aqui de autores que eu nunca li. Então, à medida que eu ler algum novo que eu nunca li, eu vou preencher aqui, vou pintar o livro e vou colocar o nome do autor. Aqui é o desafio de A a Z, eu tô bem empolgada com esse desafio. Ah, esqueci de falar. Esses adesivos, a maioria deles, a Gigil disponibilizou lá no vídeo dela do ano passado. No vídeo dela de montando o Reading Journal dela. Então, ela deixou o drive, né, dos arquivos que ela fez no Canva. Então, a maioria deles eu peguei de lá, esses daqui, por exemplo. E outros também, como eu fui imprimir, eu já fiz outras páginas também de outros adesivos que eu também achei no Canva. Mas o arquivo dela é bem legal, inclusive esse daqui, ó, esse adesivo grandão, que foi o que me fez imprimir por causa desse aqui. Eu achei lindo esse adesivo, mas tem no Canva, eu vi lá. Então tá, esse aqui é o desafio de A a Z. O objetivo é, você vai ler um livro, você coloca o nome do livro aqui, por exemplo, nossa, fugiu o nome de algum livro agora, Feios, do Scott Westerfeld. Aí você vem aqui na letra F e coloca o nome do livro. Espero que eu preencha bastante também essa página. Aqui eu coloquei uma página de lidos de não ficção, que eu tenho bastante livros de não ficção na minha estante. Então eu quero ler e colocar o nome deles aqui. E os autores favoritos do ano, eu vou preencher aqui. Aqui eu fiz o desafio arco-íris, então eu já coloquei os quadradinhos. E à medida que eu for lendo os livros com as capas dessas cores, que são as 7 cores do arco-íris, eu venho e coloco a capinha aqui. Então eu imprimi minha capinha um pouco menor. Deixa eu mostrar aqui na estante. Deixa eu só mostrar assim, amassar. Ó, tá vendo? As minhas capinhas são menores, então quando eu colar o adesivo aqui, vai ficar uma margem ainda da cor do desafio. Então eu gostei bastante dessa página, eu acho que foi uma das minhas páginas preferidas essa aqui, achei fofa. Essa aqui é um rastreador de séries. Eu já coloquei aqui as séries que eu tenho na minha estante e a quantidade de livros que tem na série, e eu marquei os que eu li, ou seja, eu li bem pouco. De todas essas 6 séries que eu tenho aqui, eu só li 3 livros, então preciso melhorar isso, urgente. Mas nem todas essas séries eu tenho todos os livros, igual aqui do Zafon falta um livro. Esse aqui, The Keys of Deception, eu só tenho um livro, então eu vou ler o livro único que eu tenho. Se eu gostar da série, eu compro os outros. Se eu não gostar, vai ficar flopado assim mesmo. Porque o objetivo aqui é não comprar, e sim ler o que eu tenho. Mas se eu gostar e quiser ler a continuação, aí sim eu vou comprar. A série Estilhaça-me. Eu tenho essa série, eu tenho 2 livros da série. Só que eu acho que eu não vou querer ler. Eu vou tentar ler o primeiro.
Eu tenho 3 livros dessa série, são 6, né? Se eu gostar, eu compro os outros, mas eu acho, não sei porquê, eu acho que eu não vou gostar. Mas enfim, tá aqui esse rastreador de séries. Aqui foi o Book Bingo, que aqui você escolhe 25 desafios e você tenta, ao longo do ano, completar esses desafios. Então, eu coloquei aqui os desafios, por exemplo, ler um livro em uma semana, ler um clássico, um autor nacional, começar uma série nova, livro com menos de 150 páginas e por aí vai. Aí eu coloquei um númerozinho em cada um, à medida que eu for lendo, por exemplo, quando eu ler um thriller, é o número 7. Aí eu venho aqui no número 7 e escrevo o nome do livro. Eu amei isso aqui, eu tô animada pra preencher esse book bingo. E o objetivo aqui é você completar o bingo ou completar uma fileira. Ou uma fileira assim, ou uma fileira assim, ou uma fileira assim. Então, o objetivo é, quando você completar uma fileira, você ganhar um prêmio, né? Então, de repente, eu vou ver aqui, de repente, quando eu completar uma fileira, eu ganho o prêmio de comprar um livro? Pode ser. Então, eu vou definir ao longo do ano. Aí, vocês me ajudam também. Aqui é o desafio das estações. Não, mentira, eu acho que essa foi minha página preferida. Eu coloquei aqui primavera, verão, outono, inverno. E o objetivo é ler um livro que se passam nessas estações. Então, eu coloquei esses adesivos fofíssimos aqui que eu achei no Canva também. E eu vou colocar aqui, por exemplo, quando eu ler um livro que se passa na primavera, eu coloco a capinha aqui, ou eu coloco o título do livro, ou eu coloco uma frase, o nome do livro e uma frase marcante do livro. Eu vou ver. Quando eu completar algum desse desafio aqui, aí eu vou ver como que eu vou colocar. Se eu vou colar a capinha ou se eu vou fazer dessa forma que eu falei. Mas eu acho que essa aqui foi a minha página preferida. Depois vem uma página para ler dos clássicos. Quando eu ler algum clássico, que eu tenho alguns clássicos na minha estante. Quando eu ler, vou colocar o nome do livro aqui. Essa página aqui eu fiz ontem porque eu estava pensando que eu não tenho uma meta de leitura. Porque, na verdade, o objetivo desse caderno é me forçar a ler, né? Me incentivar a ler os livros que eu já tenho parado aqui. Então, por exemplo, eu venho de anos que eu não leio praticamente nada. Igual, por exemplo, ano passado eu acho que eu li 3 livros no ano inteiro. Então, eu não tenho uma meta estipulada, não quero me forçar porque eu quero que seja algo prazeroso, eu voltar a ler. Então, vai ser gradual. À medida que eu for lendo e eu for gostando das leituras, o fluxo de leituras vai aumentar. Então, como eu tinha essa folha em branco e eu não sabia qual que era a meta que eu queria colocar pra mim, eu desenhei bandeirinhas para pintar e eu coloquei mais ou menos a quantidade de livros que eu tenho. Eu tenho 48 livros na minha estante não lidos e coube 46 aqui. Então, assim, eu sei que eu não vou conseguir ler 46 livros em um ano. Mas o objetivo é só ficar divertido e preencher essa página. Então, à medida que eu for lendo, eu vou pintando as bandeirinhas. Sem pressão, sem neurose, sem nada. Isso é para ser prazeroso mesmo. E terminou. Então, essas foram as páginas iniciais, né? E aqui já começa o mês de janeiro. Então, eu fiz essa capinha, mas eu ainda quero mudar, porque tá muito sem graça essa capinha. Eu quero colocar mais coisas aqui. E aqui vai começar as resenhas. O primeiro livro que eu ler, eu vou colocar a resenha aqui. Ainda não defini se a resenha vai ser uma página ou 2 páginas. Acho que depende muito do livro, né? Dependendo do livro, vai ter muito assunto para abordar na resenha, ou não. Então, eu acho que vai ser dependendo do livro. Então é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu caderno de leituras e que isso sirva de uma forma para incentivar vocês também. Para tirar a gente um pouco das telas, para nos incentivar a fazer coisas mais analógicas. Esse caderno não é obrigatório você ter um caderno de leituras, porque existem vários aplicativos, sites, né, que você controla as suas leituras. Só que é uma forma